Bom dia, concurseiros e concurseiras. Hoje, a mentoria aí do Coronel, nós vamos abordar aí alguns pontos importantes aí sobre a revisão. Isso é uma parte importante na preparação do concurseiro e da concurseira, que é a revisão. E o que é que vem ser a revisão? Qual é a importância da revisão? Né? Lembrando que a revisão é o quê? É a aprendizagem por repetição. Você vai repetir, você vai voltar naquela disciplina que você estudou para revisar aqueles pontos mais importantes. Aqui eu vou mostrar como não fazer. Tá? Então, nós vamos partir aqui como não fazer. Né? O que eu não posso fazer quando estiver revisando? Eu não posso fazer da seguinte forma: eu não posso pegar uma única matéria, tá? Estudar ela inteira, me dedicar somente a uma disciplina. Eu não posso fazer isso. Eu vou estudar a disciplina inteira para fazer a revisão. O que é que eu faço com essa disciplina? Eu vou segmentá-la, eu vou dividi-la, tá? Eu vou dividir em bloco. Eu vou pegar um bloco, vou estudar aquele bloco, vou fazer a junção das aulas online, se você tem algum curso online, se você está sendo acompanhando algum curso online, com os meus PDF. Tá? Eu vou trabalhar ali simultaneamente esses dois materiais. Por quê? Porque geralmente quando o professor está dando a sua aula, ele informa ali e sempre coloca: olha, esse ponto aqui é importante. Quando ele falar que esse ponto é importante, você imediatamente vai no seu material de PDF e já marca. Isso que você já está fazendo já é um resumo. Isso você já está resumindo, tá? Você já está fazendo o seu resumo que você vai ficar revendo para relembrar. Para o quê? Para não esquecer esses detalhes. Claro que com o tempo, o que é que vai acontecer? Isso aí vai juntar, né? Isso aí vai crescer. Então, é a importância aí de pegar aqueles pontos principais, que são aquelas dicas que geralmente os professores passam em sala de aula, no ensino presencial ou nas gravações do ensino online. Você vai pegar essas dicas. Por quê? Porque você vai pegar direito penal. Disciplina enorme. Quando chegar lá no final, você com aquele seu resumo, vai ficar muita coisa. Então, o que é que você tem que pegar? Os pontos importantes, tá? E o que deve ser colocado nessa revisão? Resumos. Você pode fazer resumo. Esses pontos importantes você pode separar da apostila e fazer seu resumo. Se você tem mais dificuldade e você tem curto tempo, qual é a indicação? Os flashcards. Por quê? Porque o flashcard é dentro do ônibus, é fazendo consulta. Aonde você estiver realizando alguma atividade diária que requer o seu tempo ali de espera, o flashcard é um bom caminho para você ficar fazendo as perguntas e a resposta. Isso você já tem aí no próprio Instagram, aí já tem pessoas que vendem o flashcard já pronto, se você não quiser confeccionar o seu, tá? E também, e qual é o outro método de revisão? Exercício, exercício e exercício. E por que o exercício como revisão? Porque vai lhe direcionar para a tendência das bancas. E você vai aprender a fazer questão, você vai começar a entender como é a questão. Porque não adianta você somente saber aquela disciplina, você tem que o quê? Você tem que saber responder o que é que a banca está lhe pedindo, está lhe perguntando, tá bem? E o flashcard tem essa vantagem, tá? Que você o tempo todo você está revisando. Ah, eu vou almoçar, estou almoçando e estou com o flashcard aqui fazendo as minhas revisões. Outra dica que eu dou também, você dentro do seu planejamento, você tem que colocar o quê? O horário de revisão. Porque uma coisa interessante, principalmente das disciplinas que os concursos perdem, é porque elas têm uma inter-relação. Tá? Elas funcionam como uma catraca, ó. Isso aqui, ó. Então elas se unem, uma complementa a outra.
Então você tem o direito penal, que você vai lá dentro do processo penal, que vai lá na Constituição Federal. Então por quê? Porque há essa junção aí, uma vai complementando a outra. Então não tem como você tratar isoladamente, você sempre vai ter que fazer a revisão. E dentro do assunto, eu vou dar um exemplo, direito civil. Aí eu vou fazer concurso para o TJ. Aí como é que eu faço aí? Eu vou estudar direito civil. Olha como é que tem essa interligação até dentro da disciplina. Eu vou tratar de competências, competências absolutas ou relativas. E isso pode atingir o quê? A questão da citação. Como é que eu vou fazer a citação? Tem relação com a competência? Tem, né? Porque aqui o juízo falar disso, eu não tenho competência para essa matéria aqui, a competência é federal. Então, olha, a competência não é aqui no Distrito Federal, vai ser em outra unidade da federação. Aí já muda a questão da citação. Eu não vou citar, vou fazer uma rogatória. Então, tudo isso aí está o quê? Interligado. Por isso que eu estou dizendo. É a importância. O que é que você tem que colocar no seu planejamento? Você tem que revisar antes. Você estudou uma disciplina. Quando aquela disciplina for voltar novamente, você tem que revisar aquela disciplina. Você tem que tirar um tempo do seu horário de estudo para revisar aquela disciplina. E você tem que tirar um tempo mais à frente para revisar as disciplinas, principalmente aquelas que têm maior peso dentro do concurso. E isso não quer dizer que todas as disciplinas não são importantes, mas eu tenho que dar uma importância daquela que tem maior peso dentro do concurso público. Por quê? Porque essa daí é que vai me dar uma maior quantidade de pontos, tá? Mas o que eu estou dizendo, isso não significa que você tem que abandonar. É por isso a importância aí da revisão. Eu sempre falo, e dentro da minha mentoria, eu sempre cobro esse tipo de revisão, tá? Dentro do planejamento que eu faço, tem sempre revisão. Tem que ter revisão. Tem a revisão do conteúdo, através do resumo, que eles mesmos fazem. Tem a revisão através dos exercícios. Por quê? Porque aí ele sempre está exercitando. Então fica aí essa dica aí para que você não se perca dentro das disciplinas que você vem estudando. Porque devido à quantidade de disciplina, tem uma tendência mesmo do ser humano esquecer o assunto. Eu estudei o assunto a semana retrasada, aí 3 semanas depois eu estou vendo aquela disciplina. Ou vou responder uma questão que cobra aquela disciplina, aquele conteúdo que eu estudei. Só que eu não lembro. Eu sei que eu estudei, eu lembro que eu estudei, mas não sei responder a questão. Então isso aí é a grande importância da revisão. Se você revisar, você vai ter uma grande probabilidade de quê? De diminuir essa possibilidade de esquecimento e de erro da questão. Você vai ter uma maior probabilidade de acerto do que erro. Tá bem? Então, isso aí que eu digo sempre para os meus mentorandos. Revisar, revisar e revisar. E como é que eu vou descobrir quais são as disciplinas que eu tenho que priorizar? Eu já falei, né? Já dei a dica. Não adianta dizer assim, eu não gosto de direito comercial, eu não gosto de direito empresarial, se no seu concurso vai cair. Eu não gosto de direito penal militar, porque eu não tive isso na faculdade, eu não conheço o Código de Processo Penal Militar, saí para as áreas da Polícia Militar. Eu não vou estudar não. Eu não vou estudar informática porque eu não entendo informática, vai cair 5 questões. E como é que eu vou saber qual é a importância da disciplina ali? Primeiro, eu tenho que saber qual é a regra do concurso, tenho que ler o edital, tá, gente? Não existe conhecimento de concurso sem leitura de edital. Geralmente aqui eu coloco aqui uma caixinha de perguntas aí, no @mentoria do coronel, e nessa caixinha de perguntas o aluno vai e me pergunta assim, o mentorando, professor, qual é a altura? Poxa, o que é isso, gente? Esse cidadão aí não leu nenhum edital, porque lá no edital essas regras vão dizer qual é a altura, qual é a idade, quais são os cursos que pedem, né? Aqui na PM do Goiás. Se você for fazer PM do Goiás, lá no edital vai estar dizendo, não é qualquer curso não, é curso de direito para o curso de formação de oficiais. Então,
O candidato também, ele tem que ler o edital, ele tem que ter conhecimento do edital. E essas regras aí de importância da disciplina, vem trazendo no edital. Não adianta não. Por quê? Tem aquela que tem maior ponto, maior peso, quero dizer. Tem maior peso. Tem disciplina lá que tem peso 1, peso 2, isso vai depender da banca. Ou senão ela coloca todo mundo com o mesmo peso. Tá? Com o mesmo peso, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que, lá no cursinho que eu estou realizando, eu tenho que verificar com o meu professor daquela disciplina, qual foi a incidência daquela disciplina no concurso. Tá? Qual é a incidência daquela disciplina lá no concurso, dos assuntos que ele está me passando. Eu tenho que saber isso aí. Aí eu vou dar importância nesses assuntos aí para revisar. Outra situação aqui também. Existe pontuação mínima. Existe concurso que pede que você pelo menos atinja uma porcentagem mínima de questões. Então eu não posso chegar ali, eu não gosto de informática, né? Aí eu não posso jogar informática, deixar informática. Eu tenho que estudar, sim, informática. Por quê? Porque se eu não atingir o percentual mínimo, eu vou ser eliminado do concurso. Não adiantou nada, você nadou e morreu na praia, tá? E de quanto em quanto tempo eu devo revisar? Aí vai de acordo com o método que você está colocando. Tem método que você revisa todo final de semana, de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias. O meu método é revisar toda hora, tá? Toda vez que eu faço o planejamento, que aquela disciplina se repete, ele revisa. Ele já revisa o que estudou. Ele não vai revisar o que vai estudar naquele dia. Naquele dia eu coloco para ele fazer o quê? Revisar o que ele estudou para reforçar a aprendizagem através de exercício. Aí nos finais de semana, no final de semana também eu passo para meus alunos sempre estar fazendo as suas revisões daqueles pontos mais importantes. Dos pontos mais importantes. E isso o professor fala em sala de aula, viu gente? Isso aí o professor, olha, presta atenção, é importante, já caiu no concurso. Pronto, a dica ele já deu, pega aquele ponto e já presta atenção e vai fazendo a revisão. Isso se chama revisão direcionada. Por quê? Porque é que o ponto que o professor disse que você tinha dentro daquela disciplina, principalmente aquele assunto, dá maior o que? Atenção. Tá bem? E fazer o seguinte, gente. Quando planejar, não planeje também. Eu sempre falo para meus alunos, não faça o planejamento de revisão, aquele planejamento que você não vai conseguir cumprir, né? Aqueles planejamentos fantasiosos. Aí eu vou ficar o domingo todinho revisando. Você não vai. Nós somos seres humanos, nós temos nossas necessidades. Nós precisamos ali em algum momento estar interagindo também, porque o ser humano é um ser social. Então a gente tem que estar interagindo com outras pessoas. Tem que saber aí como é que está minha avó, como é que está minha tia. Eu não posso me isolar do mundo. Então não adianta você fazer esses planejamentos de revisão com horários e com tempo que você não vai conseguir cumprir. Ou seja, trabalhe a sua realidade. Olha, professor, minha realidade é o seguinte, eu entro no trabalho, eu saio de casa às 4 horas da manhã, pego o ônibus, vou para o trabalho. Do trabalho, lá tem o horário do almoço, aí eu almoço, tiro um cochilinho e vou de novo para a atividade. Quando eu chego em casa, chego 23 horas. Aí você vai dizer, e aí, como é que eu vou revisar? Primeiro, deslocamento de ônibus, flashcard. Se você não tem flashcard, você pode ter os aplicativos aí de questão, né? Tem um aplicativo que eu gosto que é grátis, que é Estudo Grátis. Estudo Grátis, é um aplicativo aí de resolução de questões. Se você tem assinatura aí desses cursos online, tipo Gran Curso, Estratégias, Método e outros, eles também oferecem uma plataforma o quê? De exercício. Então você pode ir dentro do ônibus fazendo o quê? Resolução de questão em determinada disciplina. Preferencialmente naquela disciplina que você já colocou que vai estudar
naquele dia. Tiver na hora do almoço, flashcard, revisando sempre os pontos daquela disciplina que você vai estudar logo mais quando chegar à noite. Chegar à noite, estudou a disciplina, você já fez a revisão, deslocamento de ônibus, esperando a sua consulta, na hora do almoço ali, no lugar do cochilinho, tirou um tempinho para revisar os flashcards. Quando você partir para estudar a determinada disciplina que você colocou no dia e o próximo assunto, você vai ver que ele vai desenvolver muito bem, porque aquele assunto anterior, né, vai complementar a sua aprendizagem no próximo assunto. Então, vamos ter cuidado com a revisão, para quando chegar lá na hora da prova, estiver marcando e diz, rapaz, eu estudei, professor, eu estudei, mas eu não lembrei. E por que você não lembrou? Porque você ficou no universo aí do só estudar sem revisar. E a revisão é aprendizagem por repetição. Você tem que revisar e ela tem que fazer parte do planejamento, do estudo para os concursos públicos de qualquer concurseiro e concurseira. Então não deixe passar essa oportunidade. Você vai ver que vale a pena, tá bem? E querendo uma orientação melhor, eu vou convidar que vocês visitem a minha página no Instagram, tá? @mentoria do coronel e o site. E lá você vai tomar conhecimento aí da minha mentoria. Tendo interesse, você pode manter o contato. Lá tem o contato de imediato, vai lhe conduzir para a minha página, o meu site, e lá você vai ter todas as orientações, inclusive telefone aí para contato. Dentro em breve vamos vir aí com mais dicas, tá bem? Um forte abraço, não desista, só vive o propósito quem suporta